Uma coisa é você se mover pelo benefício. Querido, o benefício do Evangelho não é para mim me mover por ele, é para mim receber ele com gratidão. Eu quero cada um dos benefícios que Deus preparou para a minha vida. Amém? Eu quero cada um deles. Mas os meus esforços hoje, no meu foco de oração, no meu foco de buscar a Deus, já não é mais somente, eu não vou dizer que eu também não oro por aquilo que eu necessito, seria mentiroso dizer isso, mas eu não tenho como um ideal, como objetivo. A palavra propósito, ela está ligada ao objetivo, está entendendo? Eu não tenho como um objetivo de vida, quando eu venho orar, quando eu venho na reunião, quando eu estou com Deus, somente com um alvo maior, aquilo que Deus vai fazer para mim. Hoje a gente começa a buscar uma perspectiva daquilo que Deus está fazendo para Ele mesmo, e qual é a minha porção dentro disso. Isso é muito importante, porque eu começo a enxergar o mundo e as realidades não com a lente das minhas necessidades. É por isso que você vai ver brigas, mortes, treta na rede social, porque cada um com a sua opinião, ela começa a atacar, cada um com a sua necessidade, começa uma guerra de ataques por sobrevivência em cima de necessidades pessoais. Mas quando você começa a enxergar tudo, você começa a ver tudo que Deus quer, a partir daquilo que Ele falou, a partir do que Jesus pregava. Quando você começa a orar o que Jesus pregava, quando você começa a orar o que o apóstolo Paulo ficava fazendo de manhã, de tarde e de noite, ele diz ali, falando acerca de Cristo e do seu propósito. Quando você ora isso e fala isso, isso começa a criar existência dentro de você. Você percebeu qual foi as duas coisas que os 24 anciãos e os anjos clamaram lá no céu, que a gente acabou de ler aqui? Sabe qual foi a primeira ação de graças dele? Nós louvamos e damos graças àquele que criou todas as coisas. Primeiro, eles louvaram a criação. Sabe qual foi o segundo cântico de Apocalipse 5:9? Eles cantaram que Jesus era digno de abrir aquele que remiu toda tribo, língua e nação, e os constituiu reino e sacerdote para um propósito sobre a terra. E ele vai dar a sequência de tudo que ele construiu para o céu e terra, e é só aquilo que os anjos estão proclamando. Amém? E eu quero dividir essa visão para vocês, esse propósito, isso que se chama propósito eterno. Eu comecei a ler os tempos, a ler as coisas, a orar, tentando entender todo esse desenvolvimento acerca de 4 capítulos, vamos dizer assim, 4 pedaços. Se você olhar tudo na história do que Deus faz, ele está mesclado nessas 4 partes. Quais são elas? Criação, queda, redenção e a consumação de todas as coisas. Quando a gente tem isso bem claro em nós, né, o que Deus criou, como Ele criou e para que Ele criou, qual foi o desnível que o homem causou no meio de tudo isso que foi criado por causa da queda, e como através de Jesus Deus vai trazer a redenção não só para o homem, mas também para tudo que foi danificado pela queda dentro desse propósito. E eu começo então a esperar que tudo isso se reconstrua assim como Deus ordenou. E eu começo a pensar família em cima disso. Eu começo a pensar economia em cima dessa perspectiva. Eu começo a pensar casamento, eu começo a pensar minha vida, qual é a minha parte dentro disso tudo. E eu começo a entender o que Deus realmente quer. Parece que uma liberdade, um peso arrancado das nossas costas. Querido, para mim, o maior sinal de cura interior, de vida curada, é consciência de propósito.
Às vezes a gente fica 20 anos fazendo movimentos em cima de problemas que as pessoas passam, mas se nós não inserirmos essas pessoas, se essas pessoas não tiver a consciência de que Deus tem um propósito e de que ela precisa entrar, como está escrito aqui, no qual temos acesso, amém? Então esse propósito que Deus está construindo, ele passa por essas etapas. Ele foi criado, e na criação Deus já mostrou o que Ele quer, amém? Quando Ele cria, como é que Ele cria? Ele cria céu e terra. Então, a primeira coisa que você precisa entender, eu falei que ia ser uma instrução hoje, mas eu creio que isso vai te dar chave para outras coisas. Se você quiser até anotar, pega seu celular, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Céu e terra. Deus criou o quê? Céu e terra. Então, a primeira coisa que você tem que entender, o propósito de Deus tem a ver com o céu e com a terra, amém? Ele vai criar esse propósito, Ele vai criar céu, vai criar terra, as coisas que estão na terra. Aí existe um ponto de conexão, olha que lindo isso. Deus cria céu e terra, cria tudo que está nesses ambientes, e Ele faz um ser, um único ser, responsável para ser um ponto de conexão entre céu e terra. Quem é esse ser? O homem. Ele cria o homem do pó da terra e sopra no homem o sopro do céu. E ele então, no homem, ele faz o ponto de ligação entre céu e terra. Eu quero que você preste atenção nessas duas palavrinhas que eu vou dizer aqui agora: imagem e trabalho. Guardou? Imagem e trabalho. Deus pega o homem e cria ele a imagem e semelhança dele. Ele dá uma essência para nós sermos. E ele dá um trabalho, termos a imagem dele, para estarmos em relação, comunhão com Ele, e para trabalhar junto com Ele, dentro de um plano que Ele está construindo, no que diz respeito a céu e terra, amém? É fato que Deus transcende esse plano, mas nós estamos e fomos criados para este plano, amém? Deus, Ele transcende o plano é dele, ele é além do céu e da terra. Mas é importante a gente entender que nós fomos criados para ser a imagem dele, para estar com ele e para construir no projeto que ele está construindo. Consegue entender isso? Então, guarde o que eu vou te dizer. Nós não fomos criados para ser salvo de alguma coisa. Nós fomos criados para a comunhão com Deus, em sua vida, natureza e propósito. Eu vou repetir: nós não fomos criados para ser salvo de alguma coisa. Nós fomos criados para uma comunhão com o Criador, em sua natureza, sua vida e seu propósito. Os pastores têm falado muito isso, pastor João, pastor Fábio, sobre a vida, estar na vida de Jesus, viver a vida de Deus, amém? 2 Coríntios 5,17 vai dizer que nós temos uma nova vida, lembra? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então preste atenção no que eu vou dizer: a essência do Evangelho não é vida boa, é vida eterna. A essência do Evangelho não é vida joia, não é melhorar a vida velha, é fazer de você um novo você, amém? Porque se a gente resumir tudo que a gente vai fazer para Deus, nossas orações, nossa congregação, tudo que a gente faz para Deus é para melhorar a vida velha? Não, querido. Nós precisamos entender que tudo que Jesus constrói é para que a nossa vida seja substituída pela dele, amém? Mas é uma realidade. Quando eu falo de 90%,
Quando eu falo da galera que 89% que fala para cuidar de mim, qual é a perspectiva dessas pessoas? Ir para Jesus para melhorar, para ser curado, para ser abençoado, para ter as coisas e até mesmo para ser salvo. Mas nós não podemos parar nisso, porque senão nós não vamos acessar. A Bíblia ela menciona várias vezes o desejo de Deus para que esse propósito seja alcançado, desde o Velho Testamento até no Novo. E a luta que é para nós ministros do Evangelho, pastores, os treinadores, para que as pessoas entendam essa realidade. Olha o final do livro, do capítulo 5 de Hebreus, e uma entrada no 6, o que o escritor está dizendo? Olha, já era para vocês estar sendo mestres, mas vocês ainda necessitam de leite. E ele vai começar o Hebreus 6 dizendo, olha, está na hora de deixar os elementos rudimentares da fé, para alcançar algo maior. E esses elementos são quais? Ele fala lá, batismo, as doutrinas, o rudimento da fé, tudo que as igrejas locais fazem. Mas ele está dizendo que chega uma hora que nós precisamos subir esse degrau. Amém? Então nós vamos trabalhar duramente. E Paulo já falava isso em Gálatas 4,19. Eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. Amém? Nós não podemos nos prender a um movimento. Quando eu falo movimento, não é lugar, mas é uma ideia que nos coloca no centro e vai construindo a partir das nossas necessidades uma maneira de buscar a Deus. E nós falamos de graça, de que Deus faz para nós, mas para que as pessoas, aí entra muita coisa envolvida, né? Entra dinheiro, entra muita coisa envolvida, e as pessoas acabam encapsuladas na nossa necessidade. Amém? É o suprimento da necessidade de alguns, enchendo os celeiros de outros, e as pessoas sedentas de um alimento que realmente vão levá-las a cumprir um propósito. Então veja bem, você precisa estar com Deus, participar da comunhão da natureza dele, o que é dele, as realidades dele, para que você com ele saiba o que você tem que fazer dentro do trabalho dele. Deus tem um trampo. Ele está trampando, cara, e ele te convidou para fazer parte do serviço. Ninguém paga melhor do que ele. Que para mim, querido, sabe o que eu acho lindo desse lance de pagamento? A maior recompensa do cristianismo é o próprio Cristo. Essa é a maior recompensa. Ele é o dono de um propósito. Então o que ele está construindo? Ele está construindo um reino. Amém? Na terra como é no céu. Foi isso que ele mandou Jesus ensinar a gente a orar. Preste atenção, querido, a nossa oração, ela tem que ter um propósito. Olha o que Jesus ensina a gente a orar. Ele fala assim, ó, quando vocês for orar, ora assim, ó. E nessa oração ele inclui o suprimento da necessidade, mas ele prioriza primeiro o cumprimento do propósito. Essa é a ordem que nós devemos viver. Olha o que ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Coloca Deus no centro, o propósito maior. E ele começa então a orar, ensinar a gente a orar o quê? Traga para a terra a existência do seu reino. Venha o teu reino, aqui na terra, como é no céu. E depois ele vai falar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí ele vai tratar a nossa vida relacional. Perdoa as nossas ofensas. E depois ele vai dizer: e nos livra de todo mal. Jesus está nos ensinando que Deus tem um propósito, que nós temos necessidades e que nós precisamos caminhar a partir do propósito para o complemento das outras coisas.
E nós precisamos aprender e ensinar os nossos filhos. Amém? Ensinar os nossos filhos que Deus tem um plano. Então, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem dessas duas essências, para participar com a imagem de Deus. O que é imagem e semelhança? Da essência do próprio Deus. Da palavra tselem, que é debaixo da sombra, na mesma essência. Porque Deus quis um ponto de ligação no homem. Amém? E Ele então dá uma função. Ele posiciona o homem na terra como receptador do céu e dá uma função para o homem. Essas duas palavras também são importantes, posição e função. A posição, céu e terra, posição de intercessor, conexão. E qual é a função do homem? Ele vai dizer, depois vocês lêem, tá? Porque eu vou ganhar tempo aqui. Ele vai dizer lá, vocês vão encher, multiplicar. Resumindo, vocês vão fazer filho. Amém? E vão espalhar esses filhos. E ele dá uma função também. E vocês vão exercer o meu governo sobre a terra. Dominar os animais, os peixes, tudo que está sobre a terra. Gênesis 2,15, ele vai clarear a função. Ele põe o homem no Éden e fala assim, ó, vocês vão cultivar e guardar. A palavra cultivar é a mesma palavra de cultura, que é a mesma palavra de culto. O que era? Vê se você vai entender o que eu vou dizer. Por que cultivar está relacionado à cultura? Você já viu a palavra agricultura? Está entendendo? Agricultura, está falando de cultivo, que é a mesma essência do culto. Então qual era o culto do homem? Estar com Deus e trabalhar com Deus no cuidado da terra e no cuidado da criação. Isso é tudo que você precisa saber, fácil de entender e que move a minha vida. Então você tem uma função principal, estar com o seu Criador, ter comunhão plena com Ele, deixar que a natureza dele te tome, para que você cuide da criação e cultive a terra. O seu culto é estar com Deus e ser esse ponto de ligação, para que a terra seja abençoada. Quando você recolhe um papel que foi jogado no chão, querido, você está contribuindo com a terra, o propósito. Só que esse culto litúrgico, né, ele foi tomando lugar de um sacerdócio maior, porque a gente começou então a fundamentar relacionamento com Deus somente no ambiente culto, clero e liturgia. E a gente começou a entender, houve um tempo em que, hoje não, mas houve um tempo em que, tipo assim, a igreja não se mistura com nada, né? Porque ela não pode, a igreja, Deus, ele é como se Deus só agisse dentro do templo, né? Mas não é esse o sacerdócio da criação. Deus cria o homem para estar com Ele e exercer esse relacionamento em toda a sua extensão de vida. E o plano dele é maravilhoso, porque o plano dele foi fazer uma família para construir junto com Ele. Porque quando a gente fala de imagem e semelhança, né, a gente fala de transferência de DNA, de se parecer com, de vir do mesmo sangue, de vir da mesma essência. É a construção de uma família. É por isso que Deus se revela como pai e filho, né? E aí como que ele coloca, para você ver como é que isso é real, ele começa com uma edificação de um casamento, porque ele vai dizer lá em Gênesis, esqueci o versículo agora, 2 alguma coisa, 24, alguma coisa lá, está lá, né? Quando ele fala na realidade de Adão ali, ele vai dizer lá, e deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então nós temos ali um lugar chamado Éden, que conectava céu e terra, e uma família que está habitando esse lugar. Assim ele começa a criação. E lá no final, na consumação, isso volta. Porque os 2 primeiros capítulos da Bíblia começam com um casamento, com um propósito, céu e terra e um casamento. E os 2 últimos de Apocalipse acontece o quê?
Cristo e a igreja se casam e a Nova Jerusalém, o ponto de conexão de céu e terra, é estabelecido novamente. Esse é o plano de Deus, amém? E dentro disso vai se encaixar todas as outras coisas. Quando você tem claro que Deus está querendo fazer uma família da essência dele, para trabalhar com ele, isso começa a ficar mais claro no nosso propósito de vida, né? Porque para muitas pessoas, qual o propósito da sua vida? Aí você vai falar, o propósito da minha vida é ser médico, tá bom? O propósito da minha vida é ser pastor, tá bom? Mas acima disso já existe algo, amém? Mas vai estar escrito no livro o que Jesus quer para a minha vida. Antes de tudo que está escrito, o que está escrito é o que Ele criou você para ser. Está entendendo? Aí a queda faz isso perder, porque na queda o homem perde a imagem e ele perde, e o trabalho é desconfigurado, porque a terra cria espinhos e abrolhos agora. Ela já não consegue mais. A terra agora, ela vai contra o homem, e o homem contra ela, quando deveria ser uma relação de governo, de cuidado. A queda, ela vai trazer, preste atenção nisso agora que é importante, a queda, ela vai trazer um curso desse mundo. Quando a Bíblia diz, os que andavam segundo o curso desse mundo, o curso desse mundo começa com a queda. E é tão interessante que a própria terra, ela se modifica. Veja bem, antes de Noé a terra era uma coisa. A terra que a gente vive hoje não é igual antes de Noé. Não é a mesma que viveu Adão. Aquela maravilha agrícola do Éden, aquelas questões como que era a terra. E quando Jesus voltar e o início da consumação de todas as coisas vier, a terra se transformará de novo. Por isso que quando a gente está no plano, a gente está esperando um novo céu e uma nova terra. Está entendendo? Que vai ser a mesma essência daquilo que ele criou desde o início. Então a queda, ela traz o curso desse mundo, que é sustentado por aquele tripé que a gente sempre fala aqui: desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Amém? Em cima desse desejo da carne, dos olhos e soberba da vida, começa a construção das cidades, das políticas, da economia. Olha que loucura, cara. Veja bem, esse sistema começa com Caim, um irmão matando o outro, derramando sangue inocente. E essa geração de Caim, que vai chegar ali em Babel, você vai ver Nimrod dominando sobre outros homens. Deus não chamou nem um momento o homem para dominar outro homem. O pastor Fábio sempre fala isso: eu tenho pena, então vai dominar para lá, né? Está entendendo? Então preste atenção, guarda esses pontos, derramamento de sangue inocente, homem dominando sobre homem e construção de cidades e impérios. Tudo isso começa logo depois da queda. Agora, você já percebeu como cada cidade, como cada nação é colonizada e construída? Por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, que primeira coisa que teve? Derramamento de sangue, homem dominando o homem e a construção de cidades e impérios. Isso é fruto da queda, faz parte de um sistema. Nós estamos habitando, e Cruzeiro foi construído assim, filhão, qualquer lugar. Tudo isso faz parte do curso desse mundo. Agora, veja bem, todo homem de Deus na Bíblia, que viu o plano, e se moveu pelo plano, mudava a sua maneira de enxergar, e mudava a sua maneira de construir sua família e de andar. Olha Abraão, cara, isso é muito forte. Quando ele sai de Babel, logo depois você vai ver a geração de Abraão, logo depois de Babel. Está entendendo? Quando ele sai de Babel, você vê aquela geração de construção de cidades, coisas. Mas o que Deus trabalha com Abraão? O que Abraão foca? Na construção de família. Em ti serão benditas todas as famílias. Abraão habitava em tendas. Ele não se preocupava com as estruturas, cidades, porque isso tinha a ver com o curso da queda. Ele edificava uma família. Aí quando você abre o livro de Hebreus, no capítulo 12, meu pai, você vai ver ele mesmo dizendo que vivia por uma fé, porque ele já tinha visto a cidade construída pelo arquiteto superior. Querido, quem já viu a cidade, trabalha pela família.
A família, a essência de Deus, é uma relação com Deus, é o plano de Deus. Você está entendendo? Abraão, então, ele é mais um. Aí quando você vai ver com Davi, cara, o reino de Davi, ele traz toda a existência desse curso de novo. Ele monta um tabernáculo com a ideia de conexão de céu e terra. Ele estabelece uma realidade de preparar um lugar para Deus, para um reinado segundo os sentimentos de Deus. Essa palavra segundo o homem, segundo o coração de Deus, tem a ver com o sentimento de Deus, com aquilo que Ele está construindo, né? E aí a queda, ela traz esses prejuízos. Então, por causa da queda, nós temos hoje uma briga contra o desejo da carne, que é isso, prazer, o desejo dos olhos, riquezas, grandezas, e a soberba da vida, você, seu nome, né? Agora pensa bem, como é que é louco o que a queda traz. 99,99% dos presidiários hoje estão presos. Por quê? Você pode ter certeza que tem alguma ligação, ou com cobiça da carne, ou com cobiça dos olhos, ou com soberba da vida. E esse curso desse mundo, ele trouxe vários prejuízos. Um outro prejuízo da queda, para mim esse é terrível, a meritocracia. Porque antes da queda era o homem com Deus naquilo que Deus propunha. Depois da queda, Deus fala: você vai comer com o suor do seu rosto. O próprio Deus fala ou seja, vai ser com o seu mérito. A meritocracia é fruto de queda. Então a gente precisa pensar nessas coisas. Impérios humanos, homem que quer dominar sobre homens, meritocracia, tudo isso é fruto de queda. Está entendendo? Mas Deus tinha um propósito para redimir tudo isso. Qual era o propósito? Aí entra o terceiro ponto. O primeiro, então, criação. O segundo, a queda. Tudo isso no curso do propósito. Depois vem a redenção. E essa redenção, ela vem através de Jesus. Esse é o Evangelho. Ela vem através da graça de Deus. A redenção é a primeira vinda de Deus. Ela inicia essa redenção, aonde Deus, através da sua graça, Ele possibilita esse acesso. Você lembra que o homem perde o trabalho e a identidade? Eu quero ler 2 versículos com vocês, de que a obra de Jesus faz em nós. Abre aí comigo, Colossenses 3. Olha como é que é fantástico, tudo se encaixa, tudo se encaixa. Até o finalzinho você vai encaixar tudo. Colossenses 3. Então vamos lá, só para fazer uma revisão. Deus tinha dado uma imagem para o homem, como ele, para estar em relação com ele, e tinha dado uma função com ele, né? De construir um trabalho com ele. Então veio a queda, o homem perde essa imagem, o trabalho é desconfigurado com o curso desse mundo, mas Deus sempre está trazendo um Abraão, um Davi, sempre vai restaurando, tentando restaurar até que chega Cristo, que é a restauração final. E olha o que através de Cristo acontece com a gente. Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Que está falando da nova vida em Cristo, que você não mente mais, faz isso, babá, babá, babá. Aí chega no 10, olha o que ele diz, ó. Acharei? Colossenses 3, 10. Então vocês se vestiram do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Através de Jesus Cristo, nós restauramos a imagem, a essência de Deus que foram perdida com a queda através do curso desse mundo. Você não nasce a imagem de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Mas quando aquele dia o evangelho da salvação alcançou os seus ouvidos, penetrou o seu coração, e você disse sim para um rei soberano que ia governar a sua vida, você começa a ter de novo a essência da imagem do Criador em você. Uau, ele criou para um propósito, a queda desconfigurou esse curso, mas Jesus Cristo traz de novo a redenção daquilo que foi perdido. Lembra das 2 palavrinhas, a imagem e o trabalho? Você acha que o trabalho não volta? Abre então 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Está falando de novo, quando você agora está com Deus. Ó, aqui ele está falando todo o plano de redenção. Vamos desde o 18.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Acharam aí? Olha que legal. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. Olha aí, ó. Oh, meu Pai, consigo mesmo, por quem? Por meio de Jesus Cristo, e nos deu também o ministério, olha o ponto de conexão, o ministério da reconciliação. E isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha o trabalho agora no verso 20. De sorte que agora nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se por Deus nos rogasse, rogamos nós, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E você pensa, eu só vou aceitar Jesus para mim ser perdoado e ir lá morar no céu. É muito além disso, querido. Você é perdoado, é remido, para que você possa voltar a ser o ponto de ligação entre céu e terra, ter a imagem do Criador e trabalhar junto com Ele. Ele ainda dá até um cargo melhor agora, embaixador. Era agricultor, agora é embaixador, mas é tudo igual. Querido, o que é embaixador? Embaixador é ponto culminante de representação numa nação. Ei, quando Deus quer comunicar tudo que Ele sente para essa terra, quando Deus quer comunicar tudo que Ele sente para essa criação que Ele fez e as etapas que ela está vivendo, Ele comunica através do ponto de ligação que Ele tem. Só nós temos a essência dele e o pó da terra para poder fazer essa junção. E isso tudo por meio de Cristo. Olha só, 1 Timóteo 2,5, só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. O homem é mediador entre Deus e o plano, junto com Cristo. Está entendendo? Em Cristo, e Cristo em nós, porque tudo é nele, nós somos pelo Cristo, amém? O Cristo em nós é. Então, por isso que eu acho fantástico, porque Cristo, Ele é o mistério que estava escondido, e o mistério do Pai foi revelado em Cristo. Então, Cristo foi a manifestação visível de um Deus invisível. E a igreja agora é a manifestação visível de um Cristo invisível. Esse é o nosso papel. Olha quando Paulo vai ensinar o que nós devemos ser, querido. Qual é o destino do crente? Qual é o destino dos cultos que a gente faz? Qual é o destino dessa palavra que está sendo pregada para você agora? Qual é o destino do louvor, das coisas que a gente está construindo como igreja? Romanos 8,29, no que nos predestinou para sermos a imagem. Agora começa a fazer sentido o que os anjos cantam no céu. Agora começa a fazer sentido o que os 24 anciãos estavam dizendo. Primeiro eles contemplam o Criador e falam: uau, graças eu dou àquele que criou todas as coisas. E no segundo nível do cântico, depois você vai ler comigo, no segundo nível do cântico, tudo aquilo, os selos têm que se abrir, todo o processo da queda ali, todo o processo da remissão, dos juízos, das coisas. E aí vem o segundo cântico. E primeiro ele canta a criação, depois ele canta o quê? Digno ele foi, e ele com o seu sangue, ele comprou toda a tribo, todos aqueles que da tribo, língua e nação, e ele comprou, e ele fala para quê? Ele comprou para sermos reino e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Você nunca mais vai esquecer o que é um sacerdote. Essa palavra nossa aqui, comunidade de sacerdócio. Sacerdote é um ponto de ligação entre o céu e a terra. O sacerdote ouvia a Deus para comunicar ao povo, e ouvia o povo para comunicar a Deus. O profeta também, né, fazia mais essa realidade de ouvir a Deus. Então o que é o sacerdote? É simples: contato com Ele para abençoar o que Ele criou, junto com Ele. Esse é o meu papel.
Então, não tem a ver com o que eu estou precisando, não tem a ver com o que está faltando, tudo isso faz parte, a gente vai batalhar para ser suprido, mas é muito além disso, porque quando estiver faltando alguma coisa, você ainda é um ponto de conexão entre céu e terra. Quando estiver sobrando alguma coisa, não importa, eu ainda sou um ponto de conexão entre céu e terra. Paulo, ele entende isso claramente, por isso ele diz: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Eu sei viver bem na angústia, também sei viver bem quando está tudo bom, na fome, na necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele vai falando, ele tinha passados que rondava ele, mas toda vez que você vê um déficit de necessidade de um apóstolo, você vê o plano logo em seguida. Paulo sendo afligido com o passado, e aquela coisa, de repente ele fala: mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu tenho um alvo, meu irmão, eu tenho um prêmio, uma vocação soberana. E é isso que a palavra está dizendo, segundo o propósito eterno de Deus, que Ele nos deu acesso. Você quer uma coisa mais linda do que fazer parte do que Deus está fazendo para sempre? Você quer ouvir uma coisa melhor, querido? Ouvir que você vai ganhar um carro é joia, ouvir que você vai melhorar a sua casa é joia. Eu ganhei uma pinturinha lá em casa essa semana, glória a Deus. Ouvir que você vai ganhar um noivo para você casar, que você está louco para casar, ouvir isso é maravilhoso, mas ouvir que você está fazendo parte do que Deus está construindo para sempre, é isso que precisa movimentar, é isso que precisa me acordar, é isso que eu preciso orar. Em primazia. Depois, olha o que ele diz, toda a Bíblia trabalha essa essência no povo. Mateus 6, Jesus está dizendo: vocês estão ansiosos? Ansiosos com o quê? Com as necessidades, com o que comer, com o que vestir. Aí ele vai fechar o assunto. Como é que ele fecha? Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Você vai viver para sempre, para Ele. Nessa hora, querido, eu confesso, a gente tem alma, tem sentimento, tem dia que a gente não está bem, que a gente está chato, que a gente está irritado com os outros. Mas quando você entende o acesso, logo logo vai passar, cara. Porque você fala: meu Deus, oncotô. Depois que você já sabe o poncovô, o oncotô fica mais fácil. Está entendendo? Eu já sei para onde que eu vou. Então, como eu estou, é por isso que meu Pai da glória, é por isso que Paulo fala: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Estar é temporário, ser é permanente. Eu não sei qual é a sua condição, mas posso falar uma coisinha para você? Você está, mas não é. Pastor, estou desempregado. Você está desempregado, mas é embaixador. Que mistério é esse? Que loucura é essa? Amém? Então por que a ausência do emprego terreno fala mais alto que o cargo de embaixador no seu coração? Quando eu entendo o plano, isso não adianta, a minha vida é inteira para Ele. Aí você vai ver homens que gastaram as suas vidas, cara. Eu estava vendo hoje a história, tira o tempo para ver isso aí, tá? A história dos avivamentos. Pega um livro, baixa alguma coisa, tem um monte de coisa que fala. É muito importante a gente ter a visão de como Deus agia nos tempos. O que Ele fez? Como é que foi lá na Rua Azusa? É muito legal, não que a gente vai olhar aquilo para fazer igual, não. São outros tempos, mas é importante a gente entender esses cenários. E uma das coisas que eu percebi é que cada avivamento, Deus agiu de uma maneira. Por exemplo, teve avivamento que o que ficou mais lembrado foi a pregação. Charles Spurgeon, que esse cara pregava, tremia, né? Aqueles negócios. Teve avivamentos que o que ficou marcado foram movimentos de oração. Teve avivamentos que ficou marcado foram movimentos de cura.
Teve avivamentos que ficou marcado envios de missionário. Sabe o que eu aprendi com isso? Não dá para padronizar o movimento de Deus nos tempos. Ele faz como Ele quer. Ora Ele diz, não junta o maná para outro dia, senão apodrece. Ora Ele diz, junta os pães para que nada se perca. E nós precisamos ter flexibilidade, maturidade, conhecimento dos tempos, para que quando o vinho novo vier, a gente não seja um odre velho. Porque Ele faz como Ele quer. E eu estava vendo pessoas que gastaram a sua vida. Cara, eu vi um pouquinho da vida do Keith Green. Já ouviu sobre esse camarada? Ele foi um jovem drogado que se converteu com 21 anos. E a consciência do plano de Deus entrou na vida dele. Ele morreu com 28. Leonard Ravenhill, que é um cara, um grande avivalista aí, que teve muitos livros e uma experiência muito forte com Deus, talvez algum de vocês conhece. Ele disse a respeito do Keith Green, que foi um discípulo dele. Ele falou assim, o que Keith Green fez sozinho em 7 anos, as denominações todas juntas não fizeram. Porque o cara jogou a vida dele com tudo para Deus. Ele gravou uma canção, lembrei de vocês. Ele gravou uma canções, e aí ele colocou assim, vendo esse tape por 8 centavos, ou o quanto você quiser. As pessoas começaram a pagar $30 mil por uma música. Mas não é que ele pediu o dinheiro, por causa de uma causa. Esse camarada construiu um ambiente, foi tirando toda a delinquência da cidade, botou para morar junto com ele dentro do lugar. E aí, com poucos anos depois, ele morreu num acidente trágico de avião, ele com os 2 filhinhos pequenos. E a esposa, cara, isso que mexeu comigo. A esposa dele pegou o tape dele, com a fita de convocação que ele tinha de obra missionária, e com aquela palavra, e com a fé que ela tinha no que o marido carregava, ela juntou 10 mil jovens, de uma vez nos Estados Unidos, para enviar às nações. Por quê? Por causa de uma causa. O que me mexe quando eu leio biografia desses caras, é quando eu leio o que a esposa deles escreveram na hora que eles morreram. Aquilo mexe comigo, cara. O legado que eles deixavam a nível de família, a nível de consciência como um todo, e entrega a vida. E é tão legal que hoje eu estou aqui dando um testemunho de uma pessoa, falando, né? Eu sei que quem é exaltado é Cristo, mas eu preciso dizer para você que existem pessoas que entenderam uma causa. Um exemplo bem claro aqui para a gente fechar sobre isso, é Davi. Quando ele está numa caverna de Adulão, o que tem lá? 400 necessitados, tudo com problema lá dentro. Pastor João já falou isso aqui. Imagina eles falando dos seus problemas, um contando, estou devendo, matei, fiz isso, não sei o que aconteceu, já era. Mas Davi vem para eles e traz uma causa. Uau! A maior maneira de vencer os seus problemas não é falar dos seus problemas, mas é pegar a causa que foi proposta. Quando Davi traz uma causa, Davi na figura de Cristo, traz uma causa para aqueles necessitados, eles se tornam os valentes de Davi. Quem você acha que vai estar com a barra de ferro junto com Cristo na mão? Os valentes de Davi, querido. Os valentes de Cristo, meu irmão. Ei, defendendo o campo de lentilha. Outros defendendo o propósito. O que eles precisaram? Pegar a causa. Amém? E aí, para finalizar, então nós temos o que? A criação, houve a queda. Através de Jesus Cristo, a graça de Deus, a gente tem a redenção, o perdão e a salvação. E aí o último ponto é o que a gente espera agora: a consumação de todas as coisas. Quando Jesus vier, vamos só ler esse versículo, Atos 3, versículo 20 e 21, a gente fecha aqui. Atos 3, versículo 20. É bom quando tinha o versículinho ali, né? Rapidinho. Atos 3, olha a consumação aqui, ó. Verso 20 e 21, diz assim: e envie ele a Jesus Cristo, que já de antes foi pregado, o qual convém que os céus o contenha,
até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas, do qual Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Desde o quê? O que os profetas falavam? O que os anjos oram? O que Cristo pregou? O que Cristo orava? E o que nós estamos fazendo? É isso que nós vamos falar, é isso que nós vamos orar.